Boa tarde, mundo. Boa tarde, Cabo Verde. Mais um dia para a nossa alegria. Já me tinha saudade de dizer isso. Já tem um tempinho que nunca tenho gravado vídeo para vos outros, mas modo-me dizer, já me está bem, estou de volta e aqui estou. Hoje vou falar um pouco sobre medo. Algo que todo mundo sente, porque é uma emoção primária e é uma emoção universal. Isto quer dizer que não é só nós, não é só eu, não é só você que sente medo. Em todos os países, em todos os lugares dos seres humanos, se vocês forem perguntar, eles também podem dizer que sentem medo de alguma coisa. O medo é aprendido, não é somente a nossa reação frente a alguma situação, mas também aprendemos observando outras pessoas quando apresentam medo de alguma coisa. Se vocês, por exemplo, ir lá em casa, no meu caso, eu tinha medo eu pensava que eu tinha medo de altura, mas eu percebi que não tenho medo de altura, eu tenho medo de cair. Que ao ler os livros que tenho lido e tenho mostrado para vocês, eu percebi que realmente é um medo primário, é um medo que vem dos nossos ancestrais por conta de sobrevivência. Eles também tinham medo de cair. Temos dois medos, o medo de cair e o medo de barulho. E aqueles que souberam lidar melhor com isso, com certeza foram evoluindo e enfrentando as questões que foram surgindo ao longo da vida, e aqui estamos, não é? Se formos perguntar aos nossos avós, aos nossos ancestrais, isto também está presente no nosso inconsciente coletivo, de que por sobrevivência, né, temos medo, quando ouvimos algum barulho já ficamos em alerta, muito vigilante, achando que alguma coisa vai acontecer. Se pertencíamos a alguma tribo, por conta dessa questão de pertencimento, eles tinham também medo de serem rejeitados, tinham medo de cair. Imagina, quando você cai, às vezes pode levar à morte, então também é um dos medos que as pessoas podem ter, é o medo de morrer. Então, como é que podemos lidar com o medo? Eu, há pouco tempo, vivenciei uma situação de estar em um lugar onde tive muito medo de cair. Como eu disse, é um dos medos que eu tenho, e me vi, não é, tendo tremendo, a respiração ofegante, com o pensamento acelerado. Por alguns minutos pensei em desistir de fazer aquilo, mas vou colocar um vídeo também para vocês verem. Mas para outras pessoas podem ver aquele lugar que eu tive medo de descer e de cair. Para alguns pode ser tranquilo, ok, para mim isso não é nada, mas para outros isso é muito. Então eu tento, neste caso, aplicar as estratégias, as técnicas de enfrentamento em relação aos nossos medos, as fobias. Se queremos ultrapassar, temos que enfrentar. Então o enfrentamento é de forma gradual, que quando nós não enfrentamos os nossos medos, parece que não temos esse medo, ou que não está tão presente, não sentimos fisiologicamente, não é, as reações quando estamos frente a alguma situação de perigo que nos gera medo, e achamos que não estamos com medo. Mas quando entramos em contato com o objeto fóbico, temos medo, né? Nesse caso eu tive medo de cair, e isso nós chamamos dentro da psicologia incubação, de acharmos que parece que aquele medo fica lá guardado, que não temos medo daquilo, mas quando entramos em contato, eu fui fazer uma caminhada, encontrei um espaço ali onde foi um gatilho que me suscitou fisiologicamente, como eu disse, até a nível dos meus pensamentos, ficaram bem acelerados, pensando várias coisas negativas, não é? Que é um dos erros cognitivos que nós temos, que é a catastrofização, pensar que o pior vai acontecer, e eu me vi ali em pânico, travei-me, chorei, que normalmente não é a primeira vez que eu vivencio isso, já teve outras experiências, como eu disse, vou deixar um vídeo também para vocês verem, complemento deste que eu estou a gravar agora, mas a forma como nós enfrentamos isso, eu tive que utilizar técnicas de relaxamento, de respiração, de trazer pensamentos positivos, de lidar com aquela questão de, ok, eu vou cair. Por um momento eu pensei que não fosse conseguir realmente fazer aquilo, mas eu consegui, e a sensação, gente, que nós sentimos de quando realizamos algo que tivemos muito medo de fazer, é muito bom. Então eu digo sempre, se você não está conseguindo enfrentar os seus medos, se está com dificuldade mesmo de lidar com isso, procura ajuda, está bem?
Então, vocês podem me deixar aqui nas mensagens qual é o vosso medo, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês enfrentam os vossos medos. Então é isso, espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau. Não vai. Respira fundo. Respira fundo. Vai, Morar, dizer alguma conversa. Gente, para uma pessoa que ela é tranquilo, para mim, sinceramente, muito difícil. Parece como se uma luta muito grande com o cérebro, o medo de cair é muito grande. Foi o que eu tive que descer, mas foi muito difícil. Comecei a sentir um pouco de pânico, tive que respirar muito e quase a chorar. Estive quase a chorar, mas é uma luta. Sou muito mais do que sou maior que o meu cérebro, sou muito mais do que isso. As minhas dúvidas, os meus medos. E quando conseguimos fazer as coisas, vem essa sensação. Ela é boa, mas ao mesmo tempo o meu corpo ainda dá sinais de muita ansiedade. Mas enfim, vamos continuando. Ainda tenho tanto desse para descer. Bora. Olha o caminho que eu tenho que fazer. Será que vou ser capaz de fazer? No final faz-me. Agora eu vou entrar em contato com ele e começar a saber os sinais de que eu realmente fobia de tudo. Mas a gente vai superando, sempre. Cheguei! Olha a vista do vulcão. E eu pensando que eu estava gravando. Eu aqui andando numa trilha. Esse caminho de cabra. Olha eles ali. Bora descer. Tem que prestar atenção. Belinda, anda, troca. Não, tem que pensar. Vamos ver onde é que eu vou descer. Senti um pouquinho para recuperar o fogo. Meu Deus, ou tantas escadas. Mas muito. Ainda falta um tanto para subir. Recuperando, bebendo muita água, sempre hidratando. Agora respirar um pouquinho, pensar por das plantas e seguir em frente.
usem sempre protetor solar para protegerem nessas caminhadas e beber muita água, como eu já tinha dito. É isso. Para se hidratar e proteger a pele, façam protetor. O contato com a natureza é muito bem, faz muito bem para a saúde mental. Respirar esse ar puro, para os nossos pulmões agradece. É isso. Tenham um bom dia. Olha o que temos ainda. Só subir.